Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, estamos aí com a transição, todo vapor, e Paulo Guedes se manifestando hoje. Cala a boca e vai trabalhar. Pois é, ele não vinha falando muito desde as eleições, Bocardi, e hoje numa cerimônia para comemoração de 30 anos da Secretaria de Política Econômica dentro do Ministério da Economia, ele se manifestou sobre a polêmica em torno da discussão sobre estabilidade, sobre austeridade fiscal, sobre a PEC de transição, e fez essa declaração: já ganhou, agora cala a boca e vai trabalhar. Tem algumas camadas aí nessa curta frase do ministro, né? Primeiro, ele reconhece que o Lula venceu a eleição, então parece estar um passo além do chefe dele, Jair Bolsonaro, que fez um reconhecimento meio lateral e nunca mais apareceu, e dos filhos do presidente, que ainda seguem nessa toada de questionar urnas, de questionar que não teve voto impresso, como está o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, esse lado, ele reconhecendo a vitória do Lula e a legitimidade do governo de transição que está acontecendo agora. E aí ele se manifesta sobre a questão fiscal, falando que existe um desafio, mas também uma oportunidade, que se o governo falar menos e trabalhar mais, pode dar certo, e que a questão de ter seriedade, rigor técnico, e aí fala que não pode ter uma licença para gastar indiscriminadamente. E aí é a parte irônica, né, da história, porque um levantamento da FGV, que a gente até mencionou ontem aqui no Viva Voz, mostra que ao longo dos 4 anos o governo Jair Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões de reais, quase 800 bilhões de reais. Então não dá para o Paulo Guedes querer ensinar austeridade fiscal e ensinar como se cumpre o teto de gastos com um score como esse, né? A maior parte desse dinheiro extra-teto que foi gasto foram os gastos da pandemia, com auxílio emergencial ao longo do ano de 2020, que foi excetuado do teto pela MP da Calamidade Pública. Mas também tem o que foi postergado em pagamento de precatórios, que foi um drible ao teto, e o que foi aprovado neste ano dentro da PEC Kamikaze, para que se pudesse elevar o Auxílio Brasil emergencialmente nos meses da eleição para R$600. Além disso, ele ia praticar exatamente o que a PEC da transição está fazendo. Por quê? Porque o governo Bolsonaro iria também manter os R$600, era uma promessa de campanha do Bolsonaro, e tinha prometido no final, diante daquele desgaste de não ter mandado reajuste real para o salário mínimo, um mínimo de 1.400, que é mais do que o valor que o Lula provavelmente vai propor. Então esse dinheiro também teria de sair de algum lugar. Além de manter o auxílio de 600, o Bolsonaro tinha anunciado também que daria um auxílio para quem conseguisse emprego, uma coisa que não está na regra de hoje em dia. Ou seja, tudo que está se praticando agora, o pedido para fazer o tal do waiver, a licença para gastar extra-teto, também teria de ser feito tivesse vencido Jair Bolsonaro. Então, o Paulo Guedes não tem autoridade para falar em austeridade, nem pelo que ele praticou ao longo de 4 anos e nem pelo que ele seria forçado a propor caso o Bolsonaro tivesse sido reeleito e ele tivesse sido mantido como ministro da Economia. Ô Vera, e a PEC da transição já começou a esbarrar nas dificuldades políticas no Congresso, né? O governo pode ter que ceder em prazos e valores. Exato, né? O fato da gente dizer que o Guedes não tem autoridade para falar, porque é meio roto falando do esfarrapado, não quer dizer que a PEC seja algo consensual e pacífico, tanto entre economistas que analisam as contas, quanto no mercado, quanto também no Congresso. Já estão em trâmite algumas discussões para reduzir o prazo dessa licença para gastar no Bolsa Família
além do teto, então não seria pelos 4 anos do mandato do Lula, e também no valor, porque esses 2 pontos são os que estão causando mais atrito e são os que estão levando economistas a traçarem um cenário de que, mantidos 4 anos de um gasto de quase 200 bilhões acima do teto, isso levaria a relação dívida-PIB para algo impagável, para algo que tornaria o Brasil aí um país totalmente proibitivo para investimentos pelos juros que teria de ser praticados aí por conta da dívida. Então, já se discute essa redução e existe um consenso no mercado de que os bombeiros vão ter mesmo de atuar. Já começaram, né? Começou um papo de tentar mostrar de onde viriam as receitas para fazer frente a esse aumento de gasto. Então, o Mercadante falou em rever algumas isenções fiscais e o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, que está fazendo algumas conversas reservadas com o mercado e deu entrevistas também ao longo dessa sexta-feira, falando também em rever algumas isenções tributárias, isenções para grupos aí que recebem benefícios fiscais. Então, isso seria um esforço do governo de transição de mostrar preocupação com o gasto e mostrar alguma preocupação em ter uma austeridade para fazer frente a esses investimentos. Outra ideia que começa a ganhar corpo é que essa licença para investir de 100 bilhões, de que falou o Wellington Dias, ela seja enxugada também, que você não tenha um investimento assim tão grande já no primeiro ano de governo. Alguma coisa ficaria para escalar em 2024. Então, você faria um investimento mais modesto, mas ainda acima do volume de investimento do governo Bolsonaro, que é muito baixo. Isso já daria ao Lula um discurso de que ele está induzindo o crescimento da economia e o emprego por meio de investimento público, mas não seriam 100 bilhões numa tacada só. Ô Vera, e o presidente eleito Lula ganhou um sanfoneiro para chamar de seu? Presentinhos de última hora, né? Do apagar das luzes do mandato. Bolsonaro fez essa marotagem aí, que foi nomear o Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, ex-sanfoneiro oficial do bolsonarismo, que não foi eleito senador por Pernambuco, como presidente da Embratur, algo que tem um mandato, né? Tem mandato de 4 anos. Mas o governo, as pessoas do governo Lula, que estão aí designadas para essa área da transição, já estão dizendo que essa medida será revogada. E aí acho que pode ser que haja um embate judicial, né? Se vão respeitar o mandato ou se é passível de revogação essa nomeação feita no apagar das luzes, claramente para uma molecagem. Vou deixar aqui um emissário meu, um representante meu, para atormentar a vida e para ficar atrapalhando os planos do novo governo, né? Isso não é nada republicano, isso é molecagem. Não se faz isso quando a maioria da população brasileira acabou de eleger um outro projeto. Você pegar alguém que que saiu do cargo para disputar uma eleição e perdeu e colocar num mandato ao longo dos outros anos só para espicaçar quem ganhou. Isso realmente mostra o grau de desrespeito e de total desdém pelas regras básicas republicanas que o bolsonarismo tem, né? Para a gente fechar, Vera, o PT anunciou que vai desistir da privatização dos Correios, né? Paulo Bernardo, que foi ministro da área das comunicações, anunciou que isso vai ficar congelado, esse projeto não vai andar no Congresso, porque o governo não vê ganho econômico, não vê ganho logístico, não vê nenhuma vantagem na privatização dos Correios. Realmente foi uma privatização que foi modelada nos anos Bolsonaro, mas não andou porque enfrentava algumas resistências ainda dentro da própria corporação, evidentemente, mas também no Congresso. Então essa deverá sair aí do escaninho das privatizações, mas o PT também tentou dar uma na ferradura, Carol, porque ontem o Boulos tinha falado em congelamento de concessões na área de saneamento e isso deixou o mercado muito alvoroçado, porque foi aprovado o marco do saneamento que prevê essas concessões. E nessas conversas, o líder do PT, Reginaldo Lopes, está dizendo que não vai rever
concessões que já foram feitas dentro do marco do saneamento, que o PT não vai rasgar contratos e não vai voltar atrás nessas concessões. Então, é da gente observar como vai ficar essa questão, porque o marco do saneamento é uma das poucas coisas positivas que foram aprovadas no governo Bolsonaro em termos de regulação, e era necessário. A gente tem aí um déficit de saneamento no Brasil imenso, e não se consegue vencer essa demanda sem uma união de esforços entre o setor privado e o setor público. Essa é uma daquelas questões que o PT precisa superar, porque no mundo todo funciona dessa maneira e o Brasil está anos-luz atrás de outros países em termos de saneamento, e esse marco ele foi positivo para começar a movimentar investimentos na área de saneamento básico. A música qual é? A música é uma nova versão de Tarde em Itapuã, um clássico aí da Em dupla sanfona? Não é em sanfona, pode ser que tenha sanfona, mas é o Toquinho cantando junto com o Caetano, uma versão muito bonita que saiu nas plataformas aí de música hoje. Bucardi, Carol. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois, na praça Caymmi, sentir preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã. Nossa, é tudo isso que tá todo mundo precisando agora, nessa sexta-feira, nesse Já tô momento. indo Pode pra lá, trocar a tô letra pra tarde, desligando pra aqui noite, indo. pra gente ir pra lá? Partiu. Passar essa próxima noite em Itapuã. Obrigado, Vera Magalhães. Viva a voz. Boa noite, bom final de semana. Para vocês Beijo, também. Vera. Tchau, tchau.